Venhamos e convenhamos, Bitcoin 107 mil dólares deveria estar sendo uma festa. Todo mundo deveria estar falando sobre Bitcoin. Porque afinal de contas, nós estamos em um patamar histórico de preço, passamos a região dos 100 mil dólares. Mas não é isso que vem acontecendo nos últimos dias. Pelo contrário, nos últimos dias a gente está vendo um silêncio. As pessoas não estão comentando tanto sobre cripto, a gente não está vendo tantas novidades assim, e o que aparentemente nós estamos vivenciando é uma apatia no mercado. E eu vou te explicar exatamente através de dados o porquê que nós estamos vivenciando essa apatia e o que isso pode causar para o preço do ativo. Afinal de contas, lei da oferta e da demanda é exatamente o que rege o Bitcoin. É através dessa lei que a gente tem a valorização e a desvalorização desse ativo, não só do Bitcoin, como de todos os ativos financeiros. E a gente vai analisar isso, vou te explicar também como que serão as minhas decisões, como que eu, Guiteles, estou me preparando para tomar decisões dentro das altcoins. Mas, obviamente, a gente vai olhar para dados para poder tirar essas definições. Bom, Guiteles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, analisando o número de endereços ativos dentro da blockchain, a gente viu uma diminuição muito drástica nos endereços ativos a partir do momento que a gente bateu o topo de dezembro de 2024. E para quem está vivenciando esse momento aqui de novembro, de dezembro, sabe que ali a euforia estava muito forte. Todo mundo estava falando sobre o Bitcoin, estava na mídia, todo mundo tinha o interesse em entrar dentro do mercado, a gente só falava sobre esse ativo. E foi aqui que o mercado cripto deu uma das grandes pernadas, onde a gente viu várias altcoins entregando altas multiplicações em questão de alguns dias. Para quem se lembra de vê-lo que nós capturamos, que deu 250% de lucro em questão de 2 ou 3 dias, isso é um lucro absurdo para uma janela de tempo tão curta assim. Mas isso, obviamente, porque a gente estava vivenciando uma demanda muito forte pelo ativo. Por isso que a gente tinha um número de novos endereços subindo, né? O número de endereços ativos. Depois que a gente bateu ali em dezembro, né, a primeira vez nos 106 mil dólares, veja que a atividade da rede ela começou a diminuir. A gente foi ter um alto aumento depois que a gente teve a queda ali até os 79 mil dólares. E de lá para cá a gente já não vê o mercado tão animado assim. Nesse último rally a gente subiu um pouco com os endereços ativos, mas veja que a gente tem uma boa diminuição. Estamos em patamares bem baixos na atividade da rede. E eu sei que aqui muitas pessoas vão questionar. Ah, Gui, mas é porque hoje as pessoas não estão mais fazendo transação dentro da blockchain, elas estão fazendo transação via ETF, é porque as pessoas estão se alavancando. Bom, então para a gente tirar esse viés, a gente também vai olhar para os ETFs e a gente também vai olhar para futuros. Bom, ontem eu comentei com você que o volume ele diminuiu muito, tanto em spot como em futuros também. Se a gente olha as posições de futuros, teve uma boa diminuição. E poxa, nós estamos falando que voltamos para 107 mil dólares. Isso daqui é um patamar de preço que deveria instigar as pessoas a investir. Mas as pessoas não estão tão interessadas assim, mesmo em futuro. Ou seja, nos dados on-chain, a gente não tem tanto interesse em movimentações on-chain. E quando a gente olha para futuros, a gente também não está tendo tanto interesse assim. Bom, Gui, mas as pessoas estão investindo via ETF. Olha só, esse gráfico aqui é do balanço via OTC. OTC é como os grandes players eles costumam fazer as suas compras. Não ache que um grande player com milhões ou até mesmo bilhões investidos, ele vai lá no book de ofertas da Bitget igual a eu, igual a você, e ele vai lá e coloca uma ordem de compra. Não. Ele simplesmente liga para a corretora e fala, olha, eu quero comprar alguns milhões. E a corretora vende por trás do balcão. OTC significa por trás do balcão. Aquelas compras ou vendas que esses institucionais fazem, ela não impacta diretamente no preço no ato da compra deles. Por isso que às vezes você vê algumas manchetes de institucional comprou não sei quantos Bitcoin, mas quando você olha para o preço nem se movimentou na compra dele. Depois ele vai se movimentar na notícia. Só que a longo prazo, sim, tem um impacto essas compras e essas vendas, porque é na oferta e na demanda.
Mas a gente sabe que essa compra ela não é feita no book de ofertas. Só que nos dados on-chain a gente consegue traquear como que esses caras efetuam as suas compras, que é via OTC. Lembrando, a corretora ela é uma empresa que ela deve reportar também as suas transações, então ela tem ali as carteiras específicas para a transação via OTC. E esse gráfico é exatamente o que nos fornece essa informação. Quando a gente costuma ver aumentos nas carteiras via OTC, significa que é uma demanda de institucionais por Bitcoin. A corretora ela passa a transferir para a carteira de OTC para que ela transfira para os seus clientes. Veja que ali em 2024 a gente teve um alto volume. Antes da gente ter o rompimento do all-time high, a gente também teve um alto volume. E depois, obviamente, que a gente começou a subir, descobrir novos patamares de preço, institucionais pararam de ter grandes interesses em Bitcoin. E veja que hoje, quando a gente olha para o balanço via OTC, ele está extremamente baixo, ou seja, uma falta de demanda por institucional. Isso daqui não significa que o preço ele não vai subir. Olha só, a gente subiu aqui com a falta de demanda do institucional. Mas o que nós estamos fazendo aqui com esses dados é tentando entender como que está a lei da oferta e da demanda para o Bitcoin. Pô, se a gente vê baixa atividade na rede, se a gente vê baixo volume em futuros das pessoas que estão se alavancando, se a gente começa a ver baixo interesse do institucional, significa que a gente está tendo uma diminuição da demanda do ativo. Significa que os players, eles não estão com grandes interesses em acumular as suas posições nessa faixa de preço que nós estamos. E olha só, a gente não está falando de tradar os ativos. Nós estamos falando de realmente acumular os ativos. Sabe aquela historinha de comprar 0,1 Bitcoin para que você fique milionário até o final de 2030 e blá blá blá? Então, essas historinhas elas não estão acontecendo com esses players nesse momento. Muitos players estão muito mais na defensiva do que no ataque nesse momento. Por conta disso, a gente começa a vivenciar mais uma apatia no mercado, um mercado mais quieto, sem tantas notícias. Porque lembre-se só, o institucional é quem vai manipular a mídia também. Muitos desses grandes players são donos dos próprios jornais que você vê as publicações. Se eles não estão com tanto interesse assim, para que eles vão manipular a mídia? Ou seja, a gente vê exatamente esse movimento de apatia acontecendo, tá? Bom, além da gente avaliar aqui o balanço via OTC, a gente pode avaliar diretamente a carteira dos ETFs. E lembre-se, essas carteiras não são ativos para essas empresas. Por exemplo, se a gente olha o ETF da BlackRock, a gente sabe que essa quantidade de Bitcoin não é da BlackRock, sim dos clientes da BlackRock que compram através do ETF, e a BlackRock passa a acumular para esses clientes. Então, o que nós vemos aqui é exatamente o interesse desses clientes. Bom, quando a gente olha ali, a partir das quedas que nós tivemos ali dos 106 mil dólares e foi agulhar mais uma vez lá nos 98 mil dólares, a gente começou a ver uma ausência no interesse de compra da BlackRock. A gente simplesmente estabilizou o patrimônio dela aqui, a quantidade de Bitcoin que os clientes da BlackRock detêm. Se a gente olha para o GBTC teve uma grande distribuição acontecendo em junho desse ano. Depois dessa distribuição, a gente deu uma estabilização. Se a gente olha para outros ETFs também, a gente viu uma grande distribuição acontecendo. Esses daqui conseguiram vender o fundo ali da movimentação. Lembre-se, esses gráficos aqui, eles reportam a quantidade de Bitcoin que essas empresas detêm para os seus clientes. Muitas pessoas são equivocadas quando elas olham para isso daqui. Muitas pessoas acreditam que a BlackRock está acumulando Bitcoin para ela mesma, porque a BlackRock quer deter a maior quantidade de Bitcoin. Deixa eu te falar. A BlackRock ela faz dinheiro com Bitcoin de outra maneira, e ela faz dinheiro há muito mais tempo do que você imagina. Se você ainda não entendeu que Michael Saylor é o maior laranja do mercado americano, você ainda não entendeu que esses players, por exemplo, como BlackRock, vêm fazendo dinheiro em Bitcoin há muito tempo. Quer uma sacada sobre isso? Olha quem são os acionistas da MicroStrategy, que você vai entender por que Michael Saylor ele é o maior laranja do mercado americano.
Os investimentos da BlackRock não estão diretamente nesse balanço aqui que muitas pessoas acreditam ser a ponta onde a BlackRock está fazendo dinheiro com o Bitcoin. Ela está fazendo dinheiro de outra maneira e na surdina, sem que as pessoas percebam isso. Mas a gente olha isso daqui e a gente sabe que o sentimento desses investidores aqui pode em alguns momentos sim eles venderem fundos, tá? Porque a gente está vendo não a instituição, mas sim os clientes da instituição distribuindo nesse momento. Bom, no consolidado disso tudo aqui que a gente analisa, nós estamos vendo uma falta de demanda pelo ativo, por isso que nós estamos sentindo essa apatia no mercado. Se a gente analisar as principais carteiras de Bitcoin, a gente vai ver que as principais carteiras elas estão entrando em fase de distribuição. Eu gostaria de verdade que essa fase de distribuição ela encerrasse logo e a gente voltasse para uma fase de acumulação, um consenso de acumulação. Caso a gente volte para essa fase, a gente começa a apresentar mais interesses dos investidores e a gente pode ver sim Bitcoin em um novo patamar de preço. Mas enquanto a gente estiver nesse cenário entrando em consenso de distribuição, cara, aqui é uma região que eu, Gui Teles, vou ser muito mais cauteloso. Se a gente olha para o price action do Bitcoin, por exemplo, a gente vê ele de volta lá nos 107 mil dólares, a gente até bateu 108 mil dólares. Só que a gente sabe que temos um canal de baixa aqui e a gente tem pontos chaves para que seja rompido. Para mim, o principal ponto-chave é exatamente essa zona dos 109 mil dólares, porque se a gente der um zoom out, a gente vai ver que essa zona aqui é a máxima de um gráfico semanal. Enquanto a gente não romper a máxima desse candle aqui, para mim, eu ainda continuo em estratégias de proteção. Claro que a gente pode fazer um pullback aqui, eu espero que a gente venha fazer um pullback até retrações de Fibonacci ou até mesmo o RSI chegar próximo ali de sobrevenda, que a gente entregar um resfriamento, tá? Eu espero que a gente venha fazer isso. Caso a gente venha fazer esse pullback e tenha sinais de reversão, aí sim eu posso tomar decisões de entrada aqui embaixo antes da gente fazer esse rompimento. Por quê? Movimento de ação, movimento de reação. Caso o movimento de reação ele seja saudável e a gente apresente sinais de reversão na reação do mercado, aí sim é o momento que eu tomo decisão de entrada, porque aqui o risco ele diminuiu, ou seja, eu estou comprando exatamente um pullback. Sempre as reversões de tendência elas acontecem com uma pernada de alta e uma pernada de baixa. Se você sempre está procurando por entrar na primeira pernada de alta, saiba que você está com alto risco envolvido. Isso significa que a maioria das entradas que você fizer ao longo desse processo, elas irão dar loss para você, porque muitas delas será apenas um respiro para voltar a cair lá na frente. Quando a gente espera o pullback, quando a gente espera a reação do movimento de ação, nós estamos exatamente verificando se a pernada vai ser uma nova pernada de baixa ou não. Caso ela não seja, caso ela apresente sinais de reversão, aqui é o momento onde nós devemos entrar. Aqui é o momento onde a gente tem um baixo risco envolvido na operação. E sim, aqui é o momento que a gente pode fazer exposição dentro do mercado. Do contrário, se a gente não tiver esse pullback, a gente vai ter que buscar movimentos ali quando a gente voltar para regiões que o mercado está com uma estrutura clara de alta, e aí a gente não aguarda, por exemplo, por grandes pullbacks, a gente pode aguardar ao menos por uma confirmação de um rompimento de uma região-chave, caso a gente tenha uma confirmação que vai ser um pivô de baixa em time frames mais curtos ali, aí sim a gente toma uma decisão de entrada. Mas do jeito que as coisas estão nesse momento, batendo aqui como resistência, eu prefiro aguardar um pouco mais. E obviamente que eu vou tomar muitas decisões de entrada dentro das altcoins, não só no Bitcoin, e afinal de contas o meu grande interesse está nas altcoins. Mas se a gente olhar para esses ativos aqui, a gente precisa que o Bitcoin entregue esse seu pullback, porque olha só, se a gente pegar ali GRT, que é um dos ativos que eu estou de olho, poxa, as retrações ali no Bitcoin, elas podem colocar mais 6% de desvalorização dentro de GRT. E afinal de contas, se eu entrar em GRT aqui nessa região, o meu stop técnico mais claro que nós temos, ele está aqui abaixo, com 13% de desvalorização.
Agora, se a gente tem uma correção no Bitcoin e a gente começa a entrar com candles de reversão, a gente já diminui esse risco para 7% e, obviamente, a gente não vai colocar o stop técnico lá embaixo. A gente vai colocar o stop abaixo do candle de reversão, caso ele aconteça dentro dessas regiões. Que aí a gente vai estar trabalhando com 3, 4%, por exemplo. Quem é meu cliente sabe muito que eu gosto de operar com stops curtos. Os meus stops, eles sempre são muito curtos. Por quê? Para mim é mais viável a gente ser estopado várias vezes, tendo um loss ali de 1% ou 2%, porque na primeira alta que a gente captura, todos aqueles stops eles são pagos e começam a nos entregar lucro. Agora, se você começa a trabalhar com stop de 13%, meu caro, se você tomar 2 vezes esse stop, a gente já está falando que você já está lá na casa dos 20 e poucos por cento no prejuízo. Para você recuperar isso começa a ser mais difícil. A lógica do stop é a mesma lógica que eu tenho para carteira. Olha só, eu sempre comento com você que aceitar quedas no patrimônio total da carteira de 10% é ok. Agora, quedas de 20% começa a ficar complicado. Quedas de 40% no patrimônio, meu caro, você está lascado para recuperar isso. Quer ver? Olha para as pessoas que estão investidas em altcoin desde dezembro. Pergunta para essas pessoas se até hoje elas conseguiram recuperar metade da queda que elas tiveram. Não, elas não conseguiram recuperar. Elas estão num prejuízo acumulado muito alto até agora. Por quê? Elas tiveram desvalorização no seu patrimônio acima de 50%. Meu caro, aqui você está em um território que você vai levar alguns meses, quiçá alguns anos, para você recuperar esse patrimônio que você perdeu. Tem pessoas que aceitam isso, aceitam ver uma desvalorização na carteira de 50%. E elas falam que só basta uma alta de 100% para você recuperar. É verdade. Só que você vê 50% se desvalorizando, depois uma alta de 100% na sua frente para que você volte para o 0 a 0, meu caro, você está no mercado errado. É melhor que você invista na renda fixa, que ela vai te pagar 15% ao ano e você não vai correr o risco do mercado cripto, beleza? Bom, então eu ainda aguardo um pullback aqui, principalmente nas altcoins, tá? Aguardo um pullback também em Ether. Olha só, Ether tá fazendo padrões ali bem bearish, tá? Eu gostaria que a gente só fizesse um pullback aqui e confirmasse uma reversão de tendência. Eu não gostaria de ver exatamente Ether se desvalorizando muito. Por quê? A gente está rejeitando a média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas. Olha a última vez que a gente começou a rejeitar a média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas. Para quem lembra, aqui foi o momento que eu fiz distribuição de Ether. Olha a desvalorização que nós tivemos desse ativo em questão de alguns dias. Foi uma desvalorização de 60%. As pessoas que começaram a acumular esse ativo ali na primeira queda que nós vimos em 2.800, elas sabem exatamente do grande prejuízo que elas têm em sua posse. Se a gente olhar ali anteriormente também, perdeu a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, a gente começou a rejeitar essa média, mais queda de 40%, tá? Eu não gostaria de ver Ether rejeitando muito essa região aqui. Sim, rejeitar uma vez, a gente formar um topo, um fundo mais alto que o fundo anterior, ter sinais de reversão para que a gente venha buscar exatamente um respiro do mercado ali, só para que os traders entrem mais uma vez, e aí a gente volta acima dessa média, aí sim tudo está ok. A partir desse ponto, sim, eu tenho interesse em acumular esse ativo. Mas no cenário atual, enquanto nós estamos com essa apatia, enquanto nós estamos com esse consenso de distribuição, enquanto alguns ativos estão rejeitando média de 200 períodos, eu seguirei protegido com o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Esse patrimônio ele está estabilizado. Se o mercado cripto for a zero, o meu dinheiro está no bolso. O dinheiro dos meus clientes está no bolso. Existem momentos que a gente tem que preservar o nosso patrimônio para que a gente não devolva o lucro para o mercado. Se você não aplica estratégia de proteção, em questão de 12 meses ou 24 meses, a sua carteira ela vai parecer um batimento cardíaco, onde você vai ter aquele sentimento de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, e depois de 24 meses você não tem nada de lucro. É aquele momento onde você olha e você entende que era melhor você ter investido na renda fixa. Agora,
Se você aplica estratégias de proteção nos momentos mais incertos do mercado, e olha só, nós não estamos falando sobre compra e venda de ativo barato ou ativo caro, nós estamos falando de risco envolvido nas operações. Cara, se a gente está em 107 mil dólares e o ativo pode ir até 115 mil dólares, mas tem um alto risco envolvido nessa operação, deixa ele ir e vai sem mim, porque eu não tenho interesse em expor o patrimônio nesse momento em uma grande desvalorização. A gente está falando de uma apatia no mercado, a volatilidade está baixa, ou seja, pode sim acontecer uma queda intensa. Essa queda pode machucar muito o bolso das pessoas que estiverem holdando esse ativo. Então, para não trabalhar com achismo, eu prefiro ser totalmente estratégico nesse momento. Confirmações de dados positivos? Ótimo, nós saímos da fase de proteção e voltamos na exposição. Enquanto nós estivermos nesse cenário, eu que não vou devolver o meu lucro para o mercado. Foi muito suado chegar com o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão no patamar que nós estamos hoje. Saiba que foi uma jornada longa de trabalho onde eu fiz dinheiro, multipliquei dinheiro, e está no momento de eu preservar esse dinheiro. Quando tiver baixo risco envolvido, eu volto a multiplicar mais uma vez. Entenda, a carteira Rumo ao Milhão é uma construção de um castelo de pedra e não um castelo de areia. Não é aquele castelo que na primeira onda que vem, bate, derruba tudo e vai embora. Não. Se você aplicar a estratégia de proteção, saiba que você está indo rumo à sua liberdade financeira. Porque para atingir o seu primeiro milhão, é exatamente focando mais em deixar de perder dinheiro do que em multiplicar dinheiro. Essa foi a regra que eu fiz que me enriqueceu, beleza? E bom, se você quiser copiar e colar todos os resultados da carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição, que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página, nesse vídeo, eu te explico como que funciona a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não, veja se você está disposto a seguir uma jornada que é essa jornada aqui de comprar, multiplicar, vender, proteger os seus ativos e esperar ser paciente durante alguns momentos. Quando a gente tiver o mercado mais favorável, a gente volta a multiplicar o nosso patrimônio e aqui a gente vai capturar a quarta onda da carteira Rumo ao Milhão. Já surfamos uma, duas, três, vamos surfar a quarta onda da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser estar junto comigo nesse momento, a carteira Rumo ao Milhão, ela pode fazer sentido para você. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular, daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Qual que é a estratégia, qual que é o ponto de compra, de venda, de stop, de proteção. Se você quiser que eu, Gui Teles, faça todo o gerenciamento da carteira e você só copia e cola, a carteira Rumo ao Milhão, ela pode te ajudar nessa jornada. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão, hoje ela está em uma fase de proteção por conta do mercado incerto, por conta desse mercado apático. Assim que a gente sair dessa região, seja com confirmações de alta ou com uma capitulação periódica, a gente vai voltar a fazer as nossas exposições. Boa parte dessas exposições estará focado nas altcoins, porque afinal de contas, as altcoins se desvalorizaram muito e em questão de alguns dias dá para a gente surfar ótimas movimentações. Não é uma exposição para holdar bons projetos, é uma exposição para capturar uma boa movimentação ali, converter esse valor para ativos mais sólidos, seja Bitcoin, seja Ether, não sei qual vai ser a oportunidade que estará na nossa frente naquele momento. Mas saiba que eu, Gui Teles, estarei pronto para capturar essas movimentações. Se você quiser estar junto comigo nesse momento, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Lhe desejo um excelente final de semana e eu vejo você de volta no canal na segunda-feira que vem ou ao longo do final de semana dentro da carteira Rumo ao Milhão. Forte abraço, tamo junto e valeu!